Começando mais um dia, que alegria! Direto de Viseu, hoje viemos mostrar a cidade, um pouco do Portugal bem tradicional. So I found myself in tears. Every day was filled with fear. Chegamos em Viseu, ontem viemos do Porto, uma viagem super tranquila, de mais ou menos 1h30. E estamos no centro de Portugal. Essa região onde está Viseu é a região do centro de Portugal e é uma região muito tradicional. Dizem que aqui pouco se mexeu na cultura e pouco se mexeu nas cidades. Então, por exemplo, os restaurantes são restaurantes muito típicos, não existem coisas muito moderninhas. As pessoas ainda têm muito da cultura portuguesa intocável. Então dizem que as pessoas que querem conhecer de fato a cultura portuguesa precisam visitar o centro, e é por isso que nós estamos aqui, para conhecer bem da cidade, que tem muita história e tem muito da cultura portuguesa, e contar um pouquinho para vocês. Olha, a gente está começando o dia na Praça da República. É um lugar super bonito, bem agradável, e a curiosidade é que a Praça da República ela não é conhecida como Praça da República, e sim como Rossio. As pessoas que moram aqui na proximidade, quando elas recebem uma carta, na carta eles não colocam Praça da República, e sim Rossio. Muitos anos atrás, toda essa área aqui era campo, tinha plantações e tudo mais, e as pessoas elas roçavam. Se tu perguntar hoje, onde que fica tal lugar? Ah, fica lá no Rossio, e não na Praça da República. Esse painel aqui em Viseu, diferente dos painéis e das fachadas e das igrejas lá do Porto, ele retrata a vida dos portugueses de Viseu em 1930. Para quem gosta de vinho, vai adorar a região de Viseu, porque aqui existe um vinho muito famoso em Portugal, que é o vinho do Dão. E dizem que é um vinho muito macio, muito suave, muito fácil de beber. Agora, o melhor é que em setembro tem a vindima aqui, onde as vinícolas, elas recebem turistas, recebem as pessoas justamente para poder participar dessa tradição da colheita. Então, tem ônibus que saem aqui da Praça do Rossio e levam para as vinícolas, justamente para as pessoas participarem dessa tradição da colheita. É algo muito concorrido, então para você participar disso, precisa se inscrever no site do Visit Viseu. Como é muito concorrido, assim que eles abrem as inscrições, você tem que ficar atento justamente para poder se inscrever e poder participar dessa vindima, que é a colheita da uva aqui em setembro. Essa capela aqui, ela foi construída com a esmola dos fiéis. Aqui dentro é interessante porque parte da igreja ela está revestida com azulejos. Eles não tinham dinheiro suficiente para poder revestir toda a igreja, então o artista pintou uma simulação de azulejo no granito, que era um material muito mais barato para revestir a capela. Na verdade, era um material que foi utilizado para construir a capela, então ele fez os desenhos parecidos com azulejo. Ficou bem interessante, eu nunca tinha visto isso. There's an ocean deep and wide between you and me, but still I'll be there if you say you will. It is not all said and done, and we can't really run. É engraçado que a gente entra hoje numa igreja e a gente tem o cuidado de falar baixo, em respeito às pessoas que vêm rezar e tudo mais. Só que 500 anos atrás, a igreja era um lugar de convívio social. Era onde, por exemplo, os padres faziam negócio. Chegava lá, estava um padre fazendo um negócio no cantinho. É onde as pessoas vinham discutir sobre política, talvez futebol. Quando entrava na igreja, tinha muitos peregrinos que não tinham onde passar a noite, não tinham dinheiro, eles dormiam no chão da igreja. Então é completamente diferente de hoje em dia, que a gente tem o cuidado de não falar alto. Aqui nessa praça que eles faziam as festas na cidade. Então os padres, para controlar os comportamentos, eles ficavam aqui só olhando, só bisbilhotando. Pensa só,
Só fofocando, né? Só fofocando. Olha lá a Maria fazendo. Olha o José. Vou mandar ela rezar 3 Ave Maria domingo que vem. Na hora que ela vier confessar, eu vou mandar ela pagar a penitência de 15 Ave Maria, 10 Pai Nosso. E olha a vista, olha que bonita. A gente consegue ver o museu e lá a igreja. As it is, we couldn't wait for the first kiss. O Grão Vasco troca um dos reis magos, nomeadamente o rei Gaspar, por um índio das Américas. Isso é o grande mistério de toda esta história. Na lateral, logo saindo da catedral, existe um museu, Grão Vasco, e dentro desse museu tem uma pintura muito curiosa de um pintor chamado Vasco Fernandes. Esse é um pintor muito misterioso que pouco sabe sobre a vida dele. Mas o que ele pintou é muito importante e nos conecta novamente, porque ele foi a primeira pessoa a pintar, né, representar um índio no Brasil. E o interessante é, o Brasil foi descoberto em 1500. Esse quadro, né, esse conjunto de quadros aqui, ele foi pintado entre 1501 e 1506. Então imagina só que depois de descoberto o Brasil, alguém trouxe a notícia do que era, do que eles tinham encontrado e principalmente de como se parecia um índio. Ele pintou com tantos detalhes que antropólogos conseguem, a partir das penas, do cocal, de alguns detalhes da pintura, conseguem dizer de qual tribo ele fazia parte. Agora, outro fato interessante é que esse quadro tem uma informação política, porque esse quadro aqui representa os reis magos trazendo as oferendas, né, trazendo os presentes para o menino Jesus. E substituíram um dos reis magos por um índio. Então, a mensagem era que tudo, né, que a partir dessa nova descoberta, né, da descoberta do Brasil, muita coisa iria mudar. Esta é uma das ruas mais antigas da cidade de Viseu, é chamada a Rua Direita. É uma rua com 2000 anos de história. Porquê? Porque inicialmente era o principal eixo viário, a principal rua da cidade romana de Viseu. Nós estamos caminhando pela Rua do Comércio, mas aparentemente o comércio aqui de Viseu gosta bastante de vender vestido de noiva. Mas isso tem uma razão, porque é bem disputado as duas, a Catedral da Sé quanto a outra igreja, entre as noivas para realizar casamento, né? Todo mundo quer casar ali. Então, logicamente, todas essas noivas precisam de vestidos de noiva e justamente elas vêm comprar nessa Rua do Comércio. Então, se alguma vez você já passou aqui por Viseu e se perguntou por que tinha tanto vestido de noiva, essa é a razão. I wonder if you're alright. Whenever you want me back, I'd love to fight. Viemos almoçar nesse restaurante que chama De Raiz e ele fica um pouquinho afastado do centro de Viseu e é justamente um desses restaurantes novos, com chefes mais jovens e que trazem uma proposta diferente. A nossa pessoa. Qual o melhor dos queijos? Não sei, não provei Todos são muito bons. Mas entre o do Açores e o da Serra? Ah, o da Serra da Estrela. Se eu não falar isso... Eu amo o queijo da Serra da Estrela, já contei várias vezes. É muito bom. Depois de todas aquelas entradas, eu pedi para ser surpreendido. Me trouxeram uma carne de vitela e é como eu gosto, que é mais carne com menos gordo, sabe? Eu não sou muito fã da gordura. Eles, para acompanhar, eles trazem eles chamam aqui de migas. Tem couve, tem alho, tipo uma farofa, né? Tipo uma farofa. E também tem o feijão e arroz, né? Trouxeram um pratinho de feijão e arroz. Essa farofa tem carne, Nando? Talvez tenha um pouquinho de bacon.
aí, Que achado, hein? Esse aqui não é Nutella, é raiz mesmo. Piada ruim, né?